Aleluias. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os nossos pés. Vamos dar início a mais um dia de capacitação. O nosso último dia sobre igrejas vivas. E eu estou com muita expectativa no meu coração. Espero que você também esteja. Deus ele tem preparado nessa noite para as nossas vidas, os nossos corações. E eu creio muito no agir de Deus nessa noite. Isaías 40:31 fala assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O tema da capacitação é igrejas vivas. E quando a gente tira um tempo para se capacitar, quando nós separamos esse tempo, de uma forma sobrenatural, Deus vai renovar as nossas forças. Deus vai trazer sobre os nossos corações um renovo. Deus vai trazer sobre os nossos corações uma vivificação do nosso espírito. Que o nosso espírito ele venha a ser vivificado nesses dias. Que o nosso espírito ele possa ser renovado. Que nós venhamos ter novas esperanças. Que nós venhamos ter um renovo sobrenatural, onde nós voltamos para a nossa congregação, nós podemos dar para os nossos membros uma liderança renovada. A igreja ela vai ser viva quando os nossos líderes eles foram renovados. Quando você decidir no seu coração você ser renovado, aí sim, a igreja ela vai ser viva, porque a igreja somos nós. Amém. Eu gostaria de pedir vocês a fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e refletir comigo neste momento sobre igrejas vivas. Igreja viva é o que nós queremos ter, é o que nós queremos ser. Mas antes de nós ser, primeiramente nós temos que ser um cristão vivo, aos olhos de Jesus, sem esquecer da sombra da rua de cruz. Igreja viva seja uma igreja bíblica, uma igreja que ensina, uma igreja que prega, uma igreja que vive Jesus, tendo seus valores como estilos de vida, e na terra sendo sal e luz. Igreja viva, ela canta, ela adora, ela dá o seu melhor para o Senhor, e prostrado inocentemente a fé em Cristo, buscando a Deus toda a justiça, com ousadia, sem omissão da sua fé. Uma igreja viva, ela escolhe com amor, ela serve o seu próximo, ela dá o seu coração, abraça os doentes, necessitados com o seu amor, demonstrando carinho, cuidado com o seu próximo, ajuda com um propósito que é amar e servir. Igreja viva, ela serve, ela faz o bem sem olhar a quem. Entendendo sobre a igreja viva, eu quero pedir a você que levante sua mão nessa noite, orando para que todos sejamos novas criaturas diante do Senhor. Igreja viva que espera em Deus, vivendo sobre a graça que Ele nos deu, aguardando a glória do Senhor, a gloriosa vinda do Pai. A igreja viva é quando eu e você estejamos prontos para a vinda de Jesus. Pegue a sua mão, levante o seu mão, Senhor, nessa noite. A igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar ao Senhor. Comece a vivificar o Espírito Santo nessa noite. Nós adoramos o Senhor. Nós clamamos e nós queremos a tua presença, Senhor. Que venhamos ser uma igreja viva, Pai. Que venhamos vivificar diante do Teu Espírito, Senhor. Que esteja conosco, Senhor.
célula em célula, de louvor em louvor, mas a Bíblia diz que o nosso crescimento é de glória em glória, é mantendo o fogo, é não deixando diminuir, mantenha a temperatura.
Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão com o coração preparado para ouvir a palavra? Amém, queridos? Último dia da nossa capacitação. Último dia da nossa capacitação. Deixamos o melhor para hoje, né, pastor Leandro? A graça de Deus está sobre o Senhor. Pode brincar, pastor. Pastor Adriano, homem de Deus, amigo. Aleluia. Pertinho da gente aqui, né, pastor? Vizinhos. E é tão bom estarmos perto e de verdade torcemos, né, um pela igreja do outro, trocamos ideias, né, sobre o ministério, nos encontramos às vezes, a gente coopera. Deus é muito bom. E o pastor Adriano, todo mês de janeiro, ele está com a agenda muito apertada, e eu falei semana passada que, embora estivesse mais uma vez apertado, ele fez questão de me dar a resposta, de falar que estaria aqui, irmãos, e isso enche meu coração de alegria, de verdade. E eu sei que Deus vai usar o Senhor, primeiro que sou um homem de Deus, e porque Deus também usa homens disponíveis. E Deus vai abençoar a disponibilidade, eu creio nisso. Fique à vontade, até a hora que o Senhor quiser. Deus abençoe. A última vez que disseram isso para mim, eu preguei até 00:30. Aleluia! Quem vai ficar comigo até 00:30 aí? Fica assim com a mão erguida. O céu está tirando uma foto agora. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nessa conferência, nessa igreja linda. Por isso, irmãos, que eu não concordo quando dizem que a igreja é a cara do pastor, porque essa igreja é linda. Mas o pastor Leno é um cara que eu admiro demais, ele sabe disso. Uma pessoa extraordinária, um homem de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Tanta gente boa, né? Tanto pastor top. E eu mesmo, com a minha agenda cheia, ele insistiu para que eu estivesse aqui. Então, para mim, é um privilégio muito grande, é uma honra poder estar aqui com os irmãos. Sei que aqui a gente tem líderes também de outras igrejas, pastores, tem aqui alguns pastores nazarenos, alguns deles estão assim, tremendo as perninhas, porque essa semana vai passar por uma sabatina, ore por eles. Mas eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, obrigado. E a minha oração aqui, Deus faça o que Ele tem feito ao longo da minha vida, porque eu já entendi perfeitamente que eu não serviria para outra coisa, a não ser pregar o Evangelho. Não porque eu tenho capacidade para pregar, mas porque Deus me escolheu. E quando Deus escolhe, Ele dá um jeitinho. Quando Deus escolhe, Ele dá um jeito. A gente pode dar as desculpas que a gente quiser, a gente pode tentar fugir da maneira que a gente quiser, mas Ele sempre nos encontra, sempre nos traz de volta para o propósito dEle. Então eu louvo a Deus e peço a Ele que me use para a glória dEle nessa noite. Amém? Trago um abraço da igreja do Nazareno Betel. Estamos aqui pertinho, acho que quase todos aí conhecem. Estamos ali servindo ao Senhor. Esse ano vai completar 24 anos. 24 anos. Eu tenho orgulho de dizer que eu não sei o que é pastorear outra igreja. Sou pastor da mesma igreja desde o início do meu ministério. Não sei o que é assumir uma outra igreja. Eu ouço histórias aí que é muito difícil assumir outra igreja. Eu não tive essa experiência e eu oro para que eu não tenha, porque ali já está bom demais, deixa eu ficar ali, tenho falado isso com o Senhor, deixa eu ficar quietinho aqui, Senhor, e terminar o ministério, cumprir meu ministério aqui.
Porque é muito gostoso você ver um filho sendo gerado e você cuidar desse filho até o final, né? Então a igreja do Nazareno Betel é um filho que a gente viu nascer, que foi gerado com oração, com temor, com dedicação, e nós estamos ali servindo ao Senhor há 23 anos, vai completar 24 anos agora esse ano. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pastora Viviane. Também vamos completar agora 29 anos de casado. Deus é bom, meu irmão, Deus é bom. E casamento é maravilhoso. É maravilhoso. Deus nunca ia nos presentear com algo que seria peso para nós. Quando o casamento começa a se tornar peso, a culpa é nossa. Alguma coisa está errada em nós. 29 anos de casado, 3 filhos e um netinho de 2 aninhos. A última vez que eu vi não tinha um netinho ainda, né? 2 aninhos. Eu sei que você está olhando para mim e está dizendo assim, tão novinho, pastor, já tem neto? Obrigado, irmão, glória a Deus, mas eu comecei a carreira cedo demais, muito cedo. Então tem um netinho lá, que já está fazendo bagunça, e o neto, você já sabe, é a cereja do bolo, né? Os filhos são o bolo, os netos são a cereja do bolo. Então essa é a minha família, e eu sempre digo, é a primeira igreja que Deus me deu para pastorear. Essa é a primeira igreja que eu tenho que cuidar dela. O Senhor nunca pediu para que eu amasse a igreja dele. Ele pediu para que eu cuidasse da igreja. Ele disse para eu amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja. E eu tenho procurado fazer isso ao longo desses 29 anos. E glória a Deus pela vida da minha família. Muito bem. Vocês já receberam tanta coisa linda aí essas segundas-feiras. Tantos pastores abençoados vieram aqui para ministrar. Eu não tenho a pretensão de chegar aqui e querer ser o inventor da pólvora, chegar aqui hoje e dizer para vocês, eu tenho um negócio aqui sobrenatural, tem uma revelação da Bíblia aqui que ninguém nunca ouviu. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra de um pastor, e eu estava assim num dia, sabe aquele dia que você está azedo, você está assim mal-humorado, azedo, crítico, e eu ouvi da palavra desse pastor, e criticando assim dentro de mim, falando, cara, tudo isso que ele está falando, eu já ouvi, não tem nada de novo, não é possível, será que ele não podia trazer um negócio melhor? O Espírito Santo veio no meu coração e disse assim, você não está fazendo nem o básico que você já sabe, você está querendo coisas ainda novas. Porque às vezes nós somos assim, a gente está querendo ouvir coisa nova, mas a gente não está fazendo nem as velhas. Nós não estamos praticando nem o básico. Aí a gente vem com um evento como esse, dizendo assim, ó, vai ter um rabo de arraia no altar, uma meia dúzia de língua estranha, e eu vou receber uma descarga de poder e vai mudar meu ministério. Não é isso que muda o nosso ministério. O que muda o nosso ministério é quando a gente para pensar, refletir acerca daquilo que nós não estamos fazendo da maneira correta. Porque o Evangelho é simples, é a gente que complica, irmão. Na verdade, Jesus não mandou a gente fazer um monte de coisa que a gente está fazendo. Um monte de coisa que a gente está fazendo, Jesus não mandou fazer. A única coisa que Ele mandou a gente fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O resto é perfumaria. Algumas coisas até funcionam porque são estratégias, né? E eu tenho dito lá na nossa igreja, e por onde eu tenho passado para pregar para a liderança, que a igreja pode mudar o seu formato, pode mudar as suas estratégias, a única coisa que ela não pode mudar são os seus valores, os seus princípios, a sua doutrina. Isso a gente não mexe, isso é coluna que não pode ser removida. Agora, a igreja precisa nesse tempo comunicar com a geração que está aí fora. Uma igreja que não comunica mais com a geração que está aí fora, ela tende a fracassar. Então isso é muito importante a gente entender e procurar ouvir a direção de Deus, o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Tem muita coisa que a gente está fazendo que já poderia parar agora, que não ia atrapalhar nada na igreja. Talvez ia ajudar. Então, que Deus nos ajude a compreender essa verdade e aquilo que Ele espera para a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. Amém, gente? Uma igreja que continua forte, poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus,
queimando o coração na presença dele, porque disseram que a pandemia ia esfriar muita gente, ia fechar muitas igrejas. Irmão, pandemia não esfriou ninguém, não desviou ninguém, pandemia só revelou quem já estava, só isso, esfriou ninguém, fechou igreja nenhuma, o que fechou foi movimento que estava por aí. As igrejas que eram muito mais, ou que são muito mais do que um movimento, que são de fato uma mensagem, elas se fortaleceram com a pandemia. Amém? É verdade ou não é? A igreja se fortaleceu com a pandemia. Estamos vivendo um tempo extraordinário. Sabe por quê? Porque a igreja pertence a Jesus Cristo. A igreja não pertence a homens, não pertence a denominações. A igreja pertence a Jesus Cristo. Ele tem as marcas dos cravos nas mãos. Ele pagou o preço por ela. E foi ele que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como que alguém pode dizer que uma pandemia vai acabar com a igreja? Na verdade, não é pandemia, nem nada pode acabar com a igreja. O dono dela já disse que ele edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu gosto sempre de dizer que porta serve para quê, gente? Porta serve para quê? Porque eu estou vendo um povo aí dizendo assim, ó: gente, agora nós temos que orar muito mais. Agora a gente tem que consagrar. Irmão, não tem que orar muito mais e consagrar muito mais agora não. Isso a gente tem que fazer a vida inteira. Há muito tempo já tinha que estar fazendo. Tem que orar, jejuar muito mais agora, porque o diabo está vindo furioso. E quando que o diabo veio assim mansinho para cima da gente? Quando que ele veio? Nunca, sempre foi assim. Mas agora ele está vindo, o inferno está vindo para acabar com a igreja, para atacar a igreja. Você não prestou atenção no texto. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta serve para quê? Para que serve porta? Quem saiu de casa aqui hoje, não deixou ninguém em casa e trancou a porta? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Por que você trancou? Para se defender. Então porta serve para defender. Você nunca viu ninguém atacar com porta, já viu? Porta é para defesa. Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que ele está dizendo? O inferno está se defendendo da igreja, está morrendo de medo da igreja. Não é a igreja que tem que ter medo do inferno, é o inferno que tem que ter medo da igreja. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Você pode dizer aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor por isso. Ele é o dono da igreja. E quando a gente pensa em igrejas vivas, nós precisamos pensar em uma liderança viva, porque tudo na igreja começa pela liderança. Tudo começa pela liderança. Não adianta a gente pensar que a igreja vai começar com aquelas pessoas que estão chegando hoje. Não, tudo começa pela liderança. Uma liderança saudável vai ter uma igreja saudável. Uma liderança com o coração ardendo pela presença de Deus, pela vontade de cumprir o propósito de Deus, vamos ter uma igreja também com o coração ardendo e querendo cumprir o propósito de Deus. Então a minha preocupação hoje é com a liderança. A minha preocupação é conosco, os pastores, os líderes. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está abrindo portas de uma forma extraordinária para que a igreja avance. E nós precisamos entender esse tempo de Deus para a nossa vida. E pensando nisso, nós precisamos avaliar nossa vida como pastores, como líderes da igreja do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, como eu disse, não tem nada de sobrenatural, mas tem a ver com aquilo que a gente aprende ao longo dos anos servindo ao Senhor. Se você me perguntasse hoje: pastor, tem alguma coisa que o senhor fez no ministério nesses 20 e poucos anos que o senhor não faria hoje, no dia de hoje? Ou se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor não faria? Irmão, não é uma coisa não, é milhares de coisas que a gente faz, que depois a gente pensa e diz assim: por que eu fiz aquilo? Para que eu fiz aquilo? Então a gente quer compartilhar experiências, e a palavra de hoje é sobre
um conselho do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Apóstolo Paulo já no final do seu ministério. Gente, coisa boa, coisa gostosa é a gente sentar para ouvir quem tem experiência. Coisa boa é a gente sentar para ouvir quem tem propriedade para falar. E nós estamos diante aqui de um camarada que nos ensina como fazer igreja de uma forma poderosa, que é o apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aqui a gente não precisa falar muito sobre o contexto, porque os irmãos já conhecem. Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, e essa segunda carta que ele escreve para Timóteo, eu tenho meditado nela nesses últimos dias. Inclusive ontem na nossa igreja eu preguei de manhã e à noite, não essa mensagem, mas dentro de 2 Timóteo no capítulo 4 também. Paulo, já um homem experiente, alguém que já estava terminando a sua jornada, terminando o seu ministério, ele resolve focar no que mais importa na igreja, que é o pastor da igreja, que é a liderança da igreja. E ele escreve essa segunda carta para animar Timóteo. Tanto que ele diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. E esse texto é um texto que nos ajuda muito nesse tempo que estamos vivendo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem acha que esse tempo chegou, diga um amém aí. Amém. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Aqui eu queria que você repetisse comigo: sofre as aflições. Diga mais forte: sofre as aflições. Porque tem muita gente enganada por aí. Tem ou não tem, gente? Tem muita gente enganada por aí, pensando que ministério, que servir a Deus é mar de rosas, é receber, é ganhar. Não. É pelo contrário. Está muito claro aqui: sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre, Timóteo, o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Agora vem aqui a parte mais importante para a nossa meditação hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem pode dizer glória a Deus aí pela palavra? Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz essa noite, como o Senhor tem feito na minha vida ao longo desses anos. Usa-me como instrumento, Pai, nas tuas mãos, que eu possa hoje à noite servir a esses irmãos queridos que deixaram a sua casa, os seus afazeres, para estarem aqui assentados ouvindo. Eu poderia perfeitamente estar sentado ouvindo qualquer outro aqui essa noite, mas o Senhor me deu essa honra, um privilégio. Então agora usa-me para a glória do teu nome, e o teu nome será glorificado, exaltado. Eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso diante do Senhor, mas o Senhor tudo tem, o Senhor tudo é, e o Senhor tudo podes. Abençoa-nos nessa noite, nos dá a graça da tua palavra, que possamos sair daqui hoje limpos
pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós sabemos muito bem que Paulo, até então Saulo, era um perseguidor da igreja, um homem que tinha cartas para prender, para açoitar e até mandar matar cristãos, até o dia em que ele se encontra com o Senhor na estrada de Damasco. E eu costumo dizer, irmão, que todo pastor, todo líder precisa passar por essa estrada chamada estrada de Damasco. Que estrada é essa? É a estrada da experiência com Deus. É a estrada onde nós vamos nos jogar por terra e entender que existe um Deus que tem um propósito na nossa vida e que mesmo que fujamos desse propósito, Ele vai nos encontrar aonde a gente estiver. A estrada de Damasco é a estrada da experiência com Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso é chover no molhado? Todo pastor já passou por essa estrada. Irmão, eu vou dizer para você que eu conheço muitos pastores que não passaram por essa estrada. Infelizmente. Pastores que já dirigem igreja, líderes que dirigem ministério, que tem ministério de relevância na igreja, que não passaram por essa estrada. A estrada da experiência com o Senhor, a estrada do conhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus e, sobretudo, do propósito de Deus para a nossa vida. Esse é um grande problema que nós estamos tendo hoje nas nossas igrejas, porque nós estamos assim querendo crescer, querendo avançar, e em muitas oportunidades nós somos obrigados a colocar pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, que ainda não passaram pela estrada de Damasco, não conhecem a Cristo. Aí a gente começa a ter problema de divisão, problema de confusão, problema de disputa, porque ninguém que não passou pela estrada de Damasco, que não teve uma experiência verdadeira com Jesus, pode desenvolver bem um ministério, pode até enrolar, enganar um tempo, mas não vai continuar, não vai persistir, porque a experiência com Jesus é o combustível para a gente dar sequência no nosso ministério. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Paulo passa por essa experiência, eu vou resumir aqui, e agora de perseguidor, ele se transforma em um perseguido. Alguém que procurava cristãos para matar, agora está sendo procurado para morrer. Olha o que o Evangelho faz com a gente. Olha o que o conhecer a Jesus, o ter a experiência com Jesus, muda completamente a nossa vida. Ele perseguia para matar, agora ele está sendo perseguido para morrer. E você conhece a história, ele agora se transforma no pregador do Evangelho, escreve mais da metade do Novo Testamento, um homem extremamente relevante, que até o seu lenço curava os enfermos. Os lugares que ele não podia ir, ele apenas pedia para levar o lenço, e o lenço de Paulo curava os enfermos. Agora, no final da carreira desse homem, já preso em Roma, com a sua idade avançada, trazendo no corpo as marcas de Cristo, e aqui também vale a gente abrir um outro parênteses, que pastor e líder não pode carregar com ele as marcas do passado, as marcas da decepção, da traição, daquilo que não deu certo. O pastor e o líder precisa ter na sua vida sempre as marcas de Cristo. São essas marcas que nós temos que carregar. Não podemos chegar no final da nossa carreira e alguém perguntar como foi, e a gente dizer, sofri demais, sangue de Jesus tem poder, apanhei demais, fui traído, fui perseguido, quase morri no ministério. Não, tem que dizer como Paulo disse, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Cristo. É essa marca que nós queremos ter na nossa vida. Paulo está assim agora, já trazendo no seu corpo as marcas de Cristo. Depois de tudo isso, ele declara o que todos nós sonhamos em declarar no final da nossa carreira, no final do nosso ministério, seja o ministério pastoral, seja o ministério de líder de células, seja o ministério, qualquer ministério na igreja.
nós queremos terminar a nossa carreira fazendo essa declaração que o apóstolo Paulo faz. E ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer assim bem forte: eu quero. Diga assim: eu quero declarar no final da minha carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos entender o que Paulo está declarando. Em primeiro lugar, ele diz: eu combati o bom combate. Repita comigo: combati. Diga mais forte: combati. Agora vira para quem está perto de você e diga para ele: ministério é combate, irmão, não é Disneylândia. Ministério é combate, gente, não é parque de diversão. Tem muita gente enganada com o ministério. Ministério é guerra, meu irmão. Ministério é batalha. Nós já sabemos disso. Temos um inimigo que não dá trégua, que não dá sossego, essa é a verdade. Que está ao nosso derredor 24 horas por dia, tentando nos devorar, tentando nos destruir. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Ele combateu. Ministério é um combate. Por isso não é para criança, é para soldado. Por isso que a igreja de hoje, a liderança dos nossos dias, não pode ser um jardim de infância. Tem que ser um exército armado até os dentes. Tem que ser, como o seu pastor gosta de dizer, gente com sangue no olho, gente com espada na mão, disposta a guerrear. Porque o ministério, a igreja, é lugar de guerra, é lugar de combate. E nós, se não entendermos isso, nós não vamos ser bem-sucedidos. Ministério não é quanto eu vou ganhar, é quanto eu estou disposto a abrir mão por Cristo Jesus. Eu estou preocupado com uma geração que está surgindo, que é muito o que a gente tem. É muito que a gente tem. Olha o pastor Leno aqui com essa igreja linda e pulsando, a igreja avivada. E eu quero aqui abrir um parênteses, quero parabenizar vocês. Eu sempre acompanho aqui a igreja. O louvor de vocês é uma vibração sensacional. Eu olho para a igreja de vocês adorando a Deus e eu tenho uma palavra de Deus para vocês. O pastor Leno chegou aqui, pegou no microfone e falou o que eu estava pensando ali. Nunca perca esse fogo de Deus no coração de vocês. Mantenha essa chama acesa aqui. Que povo que adora com alegria, com prazer, com unção. Glória a Deus por isso. Que isso seja conservado na vida dessa igreja, porque eu tenho certeza, é um diferencial daqui, gente. Não tem como alguém entrar aqui e não sentir a presença de Deus. E não é só num culto de liderança, não. Eu já vi outros cultos aqui, é a mesma coisa. Glória a Deus pela vida de vocês. Mantenham essa chama acesa, porque é isso que o Senhor está procurando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ministério, gente, é guerra. Só que nós não precisamos nos preocupar, sabe por quê? Porque nós temos um general que vai na nossa frente e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Estamos numa batalha sim, porém essa batalha, segundo a palavra, já foi vencida. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. A única coisa que precisamos fazer é nos comportar como soldados, como guerreiros. Pararmos de nos comportar como crianças, bebês na fé, porque é isso que muita gente está fazendo na igreja, muita liderança está fazendo na igreja, levando uma vida no ministério como se fosse Alice no País das Maravilhas. Gente, é guerra, é batalha. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar e jejuar o tempo todo.
Nós devemos vigiar, nós devemos estar juntos, precisamos estar unidos, porque essa batalha, eu tenho uma notícia para você que talvez não seja muito boa, mas essa batalha aqui não vai ter trégua não, meu filho, ela vai durar até a volta de Jesus, ela vai até o final. Agora, é uma guerra cujos soldados somos nós, que recebemos as armas que vêm do céu. Só que as armas que o Senhor entregou para mim e para você não são carnais, diz a Bíblia, são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Armas são espirituais. E sabe o que a gente está fazendo muitas vezes? Lutando com as armas carnais. A gente está lutando com o nosso orgulho, a gente está lutando com a nossa indiferença, nós estamos lutando com os nossos ciúmes, nós estamos lutando muitas vezes com inveja, armas carnais, e por isso a gente começa a perder a batalha, porque o exército do Senhor precisa usar as armas adequadas para vencer o inimigo. E essas armas já estão disponíveis no mundo espiritual para mim e para você, e nós devemos usá-las. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. Nós vamos combater esse combate até o final, nós vamos lutar até o final, mas pode ter certeza, em nenhum momento nós vamos estar sozinhos, porque o nosso general está na frente para nos dar vitória. Você não está sozinho no teu ministério, você não está sozinho nessa batalha, porque essa guerra, gente, vem batalha, vem luta, vem ataque de todos os lados. Todos os lados. Não é só dentro da igreja, dentro do contexto da igreja. Muitas vezes os ataques vêm na família. Muitas vezes os ataques vêm no casamento. Vêm na vida de um filho. Vêm na nossa saúde. Porque nós, de fato, estamos em guerra. Agora, nós precisamos crer que o nosso Deus é aquele que já nos deu a vitória, e que não vai te deixar passar nenhum dia sozinho nessa guerra. Ele é com você, querido. Ele é com você, está com você na sua liderança. Talvez você está vivendo um momento difícil na igreja, na célula ou em algum ministério. Deus está dizendo para você: esse tempo difícil vai passar, o Senhor está com você. É guerra mesmo, ministério é assim mesmo, servir ao Senhor é batalha, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Paulo está dizendo: eu combati, e Paulo combateu até o final, até o último minuto. Você já conhece a história dele, o que ele sofreu. Mas ele também diz o seguinte: eu combati o bom combate. Repita comigo: o bom combate. Se tem o bom combate, então existe o combate ruim. Então existe um combate que não vale a pena. E você sabe por que muitos de nós estamos cansados no ministério? Porque a gente está combatendo combate que não vale a pena. A gente está lutando luta que Deus nem chamou a gente para lutar. Nem chamou a gente. Esse dia eu falei um negócio, uma pessoa me procurou depois do... Não foi esse dia não, já tem um bom tempo. Me procurou no final do culto, um seminarista, e eu falei um negócio de Elias, e ele ficou perturbado, pastor. Ele falou assim: pastor, eu nunca vi ninguém falar isso aí sobre Elias. Perigoso, hein, pastor? Nunca vi. Eu falei assim: vem cá, como é que é? Quem é você? Ele falou assim: eu sou seminarista, estou aqui no primeiro ano de seminário. Pessoal, tem muita coisa que você não viu aí, fica tranquilo. Mas eu disse o seguinte: que Elias, o Senhor disse para ele: só me fala para Acabe que eu vou mandar chuva. E o que Elias fala para Acabe? Elias chega para Acabe e fala assim: ô seu perturbador de Israel, essa seca que está aí, ó, essa crise que nós estamos vivendo, é culpa sua. Você é um perturbador. E o seguinte: junta aí seus profetas, vamos lá para o monte. Você vai aí, vocês vão clamar o Deus de vocês, vão clamar Baal, e eu vou clamar o Deus verdadeiro, e nós vamos ver quem é Deus. O Deus que for Deus de verdade vai responder por fogo. Procura na Bíblia onde Deus mandou ele fazer isso. Procura na Bíblia.
Ele só falou para ele dizer para cá, vai lá e fala com a joelha. E ele foi lá e falou, ó, perturbador. Tanto que depois que ele faz o desafio, e Deus, meu irmão, quando quer cumprir o propósito dele, independe de você. Deus respondeu com fogo, porque o primeiro avivamento aconteceu, porque todo o povo gritou numa voz só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois que Elias termina aquela batalha, o que ele faz? Ele vai para uma caverna, ele vai para debaixo de um zinco, depois vai para uma caverna, e ele pede a morte. Ele está deprimido, ele está cansado, por quê? Porque está combatendo luta que Deus não mandou combater. A gente faz isso no ministério, irmão. Deus dá uma direção para a gente, Deus manda fazer algo, e a gente vai lá e acrescenta mais um monte de coisa. Aí depois a gente começa a ter problema emocional, a gente começa a ter problema financeiro, a gente começa a ter problema de relacionamento. Por quê? Porque estamos combatendo combates que Deus não mandou a gente combater. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. O bom combate. Você viu aí a onda que está agora de pastores suicidando? Eu fico triste, eu choro quando eu vejo a notícia dessa. Fico com muita pena da família que fica, mas eu fico muito triste também quando eu vejo gente dizendo, ministério é isso aí, está vendo aí, ó? Ministério é tão pesado que tem pastor morrendo. Meu irmão, se ministério fosse para morrer, para matar a gente de depressão, Deus não tinha nos chamado, pode ter certeza disso. Aleluia. A gente pode morrer na batalha, pode morrer na guerra, pode morrer na espada, mas de tristeza não, meu filho, porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Sempre será a nossa força. Sabe por que tem gente querendo morrer, querendo suicidar? Porque está combatendo combate que não era para combater. Porque está entrando em guerra que não era para entrar. Eu estou numa luta com Deus, os nazarenos aqui sabem disso. Está fumando não, né, pastor? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Estou numa guerra santa aí esses dias. Joelho dobrado, clamando a Deus. Clamando a Deus. Pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia de mim. Sabe por quê? Está para acontecer algo aí na nossa denominação. E eu tenho falado com Deus. Deus, eu só quero combater o bom combate. Se vier um combate que vai vir para me desgastar, que vai vir para me matar, que vai vir para me destruir, para me desanimar, para atrapalhar o propósito do Senhor, não deixa acontecer, Senhor. Eu tenho dito isso para o Senhor, porque nós não somos super-homens, irmãos. As pastoras, as líderes aqui não são mulheres maravilha. Nós somos de carne e osso. E se a gente começar a combater combates que não valem a pena, que Deus não nos chamou para combater, nós vamos nos frustrar. E a gente inventa um monte de coisa na igreja. A gente cria um monte de coisa, movimenta para lá, movimenta para cá, faz isso e faz aquilo. E a única coisa que o Senhor nos chamou, o único combate que Ele nos chamou para combater, sabe qual foi, meu irmão? O bom combate, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Quem sabe você está combatendo um combate que não vale a pena? Quem sabe você está disputando alguma coisa com alguém? Porque a gente, irmão, nós somos de carne e osso. Tem algumas coisas dentro de nós que não estão mortas, estão amortecidas. É diferente. Que só vão permanecer amortecidas se a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo sair, se a gente desanimar, esfriar, a gente começa a sentir inveja dos outros. A gente começa a ter ciúmes no meio da igreja. A gente começa a combater o colega, a gente começa a combater os irmãos. A gente começa a fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Combater um combate que não vale a pena. Aí a gente cansa, a gente se desgasta. Combater combate que não vale a pena. Combate atrás de cargo na igreja, atrás de evidência na igreja. Tem muita gente que está combatendo isso, que está preocupado em estar em evidência, que está preocupado
Ricardo, igreja tem lugar para servir. É diferente, é muito diferente. Servir não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Porque quem tem a natureza de Cristo, o servir na vida dele é natural, é normal. Não precisa nem do pastor ficar desafiando e falando, porque a natureza de Cristo nos leva a servir. Agora muitas pessoas estão atrás de outras coisas, combatendo um combate que não vale a pena. Muita gente, meu irmão, no nosso meio, que está atravessado na cama, infelizmente, pastor Leandro, está atravessado na cama. Como é que é, pastor? Como é que é isso aí? É um menino que um dia estava dormindo, talvez você já até ouviu isso, estava dormindo e de repente ele acordou desesperado na madrugada, gritando: mamãe, mamãe, socorro, mamãe, mamãe, socorro, socorro, eu cresci demais, mamãe, eu cresci demais. E gritava. A mãe chegou desesperada no quarto, olhou para ele e falou: o que foi, meu filho? Mamãe, me ajuda, eu cresci demais, olha aqui como é que eu estou. Ela acendeu a luz e falou: não, filho, você está atravessado na cama. Tem muita gente no nosso meio que está atravessado na cama, gente. Infelizmente. Atravessado na cama, gente que começou agora, gente que começou até bem, gente que tem potencial, mas perdeu a direção porque está combatendo um combate que não vale a pena. Tem dois combates, irmãos, que são os mais importantes da nossa vida. Bom combate que nós devemos combater até o final. Primeiro deles, por uma vida íntegra, sem manchas, que vai glorificar o nome do Senhor. Uma vida íntegra, para que possamos de fato ser cartas de Cristo, lidas pelos homens. Pastor Sérgio sempre gosta de dizer muito que nós hoje precisamos pregar muito mais aos olhos das pessoas do que aos ouvidos. Eu uso essa frase aí para todo lugar, até para fora do país, e nem falo que é do pastor Sérgio, ele não está lá mesmo. Mas é a verdade ou não é? Precisamos de liderança, de pastores, de líderes que preguem muito mais aos olhos das pessoas do que aos ouvidos. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. O combate que vale a pena, meu irmão, é por uma vida íntegra, sem manchas, que glorifica o nome do Senhor. Outro combate que vale a pena, que nós precisamos lutar por ele até o final, é o combate pela nossa casa, pela nossa família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma daqueles que moram debaixo do mesmo teto que nós? Gente, que batalha nós temos, que desafio a liderança da igreja tem, que desafio que a senhora, minha irmã, tem, líder de célula, líder de um ministério, pastora que hoje à noite, um líder, que desafio gigante que nós temos, que é ganhar a nossa casa, que é chegar com os nossos até o final, com a nossa salvação garantida, declarar o que Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um combate que vale a pena. Se você me perguntasse hoje, pastor, se você estivesse começando o ministério hoje, o senhor faria as mesmas coisas que o senhor fez com relação à família que o senhor fez no início? Eu nunca, depois de 20 anos de ministério, eu comecei a entender que muita coisa eu poderia ter feito diferente com relação à minha família. Eu comecei a entender que eu dediquei demais a minha vida à igreja e acabei esquecendo algumas coisas dentro da minha casa. E olha que hoje a minha esposa é pastora, meus filhos são crentes, mas mesmo assim eu olho para a minha realidade e eu vejo, meu Deus, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter inspirado mais os meus filhos de uma outra forma. Mas por quê? Porque eu fiz o que não deveria fazer. Eu amei mais a igreja do que a minha família. E como eu disse, o Senhor não mandou a gente amar a igreja, porque quem tem que amar a igreja é Ele. Ele é o dono da igreja, Ele é o noivo, Ele ama. Ele disse para a gente cuidar da igreja e amar a nossa família, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Quantas vezes a gente está cuidando da esposa e amando a igreja, fazendo o contrário. E a primeira igreja que o Senhor nos deu para pastorear é a nossa casa.
Combati o bom combate. O bom combate é ver os nossos filhos honrando a Deus, é ver a nossa casa na presença do Senhor. Quantos filhos de líderes, de pastores, que infelizmente se perdem, e muitas vezes a culpa não é do pastor, a gente sabe. O menino cresce e ele vai decidir a vida dele, mas quem sabe a gente pode melhorar, quem sabe a gente pode combater mais esse bom combate, se preocupar mais com isso, amar a nossa casa, dar a nossa vida pelo nosso cônjuge. Combati o bom combate. Eu quero terminar a minha vida, irmão. Eu quero terminar a minha vida podendo dizer como o apóstolo Paulo. Eu não quero terminar como alguém que foi pastor de uma grande igreja, que teve um ministério relevante, mas que perdeu a sua casa. Não. A gente pode até não crescer tanto, não ser tão relevante. Isso não importa. O que importa é a primeira igreja que o Senhor me deu para pastorear, que é a minha família, entrar comigo nos portões celestiais. Eu não sei como está a sua família, como está a sua casa, mas eu estou aqui hoje à noite para declarar no nome de Jesus: você e a sua casa servirão ao Senhor. Eu quero liberar uma palavra aqui. Levanta a sua mão para receber no nome de Jesus os filhos que estão aqui afastados, os filhos que estão desviados da casa do Senhor. Eu quero declarar no nome de Jesus: eles são filhos da promessa, eles vão voltar. Só que quando voltar, vão voltar muito melhores do que quando saíram, porque a nossa casa é o melhor combate que podemos combater. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate. E ele diz, em terceiro lugar, completei a carreira. A gente precisa ir até o final, irmão. Pastor Leandro, a gente precisa ir até o final. Porque o que importa na nossa vida não é como a gente começa, é como a gente termina. O mais bonito não é no início, é lá no final. Sabe por quê, gente? Você sabe muito bem do que eu vou dizer aqui. Se você fizer um trabalho relevante, extraordinário, lindo, construir algo maravilhoso, no final você tropeçar, ninguém vai lembrar de nada que você construiu, vai lembrar só do tropeço. Tem alguém aí? Paulo está dizendo algo que às vezes a gente não para pensar. Eu combati um bom combate, eu completei a carreira. Tem uma caminhada ainda para você, meu irmão. Você pode dizer para quem está do lado aí: tem uma caminhada ainda para você. Agora diga para você mesmo assim, ó, abaixa a bolinha, porque tem uma caminhada grande pela frente aí. Abaixa a bolinha. Porque se você não chegar até o final, nada disso aí vai valer nada. Paulo está dizendo: eu completei a carreira. Pastor Leandro pregou uma palavra na nossa igreja, não sei nem que evento, foi um congresso de homens. Ele pregou uma palavra linda sobre Jeorão. Jeorão, segundo Crônicas 21:20. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O cara reinou como rei de Israel 8 anos. Chegou numa posição que é o sonho da época de todo mundo. O homem mais importante da época reinou 8 anos. E a Bíblia diz que ele morreu e não deixou nem saudade. Gente, já pensou se a gente... Deus nos livre. Eu vim aqui para abrir o coração hoje. Falei que eu não vou falar nada de novo. Mas já pensou se a gente terminar assim? O cara morreu, não deixou nem saudade. Nem enterrado junto com os outros reis ele foi. Olha como que ele termina a carreira. Como que você quer terminar a sua carreira? Como que eu quero
Irmão, eu poderia vir aqui hoje com outra mensagem, falar sobre estratégia de igreja, falar sobre a igreja viva. É uma igreja, 3 tipos de igreja. Uma mensagem que eu preguei lá na igreja: aquela que é paralítica, aquela que está na porta, que não deixa ninguém entrar, não entra, mas também não deixa ninguém entrar, que atrapalha, e aquela que busca os paralíticos. Eu podia pregar sobre isso, mas Deus tem falado tanto isso no meu coração, sobre uma liderança que vai combater um bom combate, que vai completar a carreira e vai até o final. Você pode até não ter uma igreja grande, você pode até não ser relevante no meio das pessoas, dos homens, mas o que importa é você ser conhecido no céu por um trabalho certo, reto, íntegro que você desenvolveu. É marcar a vida de alguém através do seu testemunho, da sua vida, de alguém que foi até o final. Quantas pessoas a gente está vendo, irmão? O fogo de palha é terrível. Começa com tudo, já viu? E, meu irmão, é língua estranha, mistério, raia do diabo, e pai, faz isso, faz aquilo na igreja, e revela, profetiza, papá. O negócio dura 5 anos, acabou. Lembra a sarça no meio do deserto? Quando Moisés vê a sarça queimando, e Moisés parou. E tem gente que pensa que Moisés parou, ficou impactado, porque viu a sarça pegar fogo. Meu filho, sarça, nós já fomos em Israel. Sarça no deserto, pegar fogo é normal, todo dia tem uma pegando fogo. Você já viu que aqui quando está seco, dá queimada para todo lado? Imagina no deserto. Sarça pegar fogo no deserto é extremamente normal. O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegar fogo, mas foi a sarça pegar fogo e o fogo não se apagar. A igreja que o Senhor está esperando para esse tempo que nós estamos vivendo é como aquela sarça que pega fogo e o fogo não se apaga. Não é fogo que pega hoje e amanhã apagou. Não é fogo de palha. É consistência, é perseverança, é ir até o final, é sofrer as aflições do ministério, é entender que faz parte as marcas, as feridas, traição, perseguição e muitas outras coisas, mas nenhuma dessas ferramentas, dessas armas vai nos atingir. Sabe por quê? Porque nós temos um propósito e nós vamos até o final com ele. Nada vai nos impedir. Será que tem alguém que concorda comigo essa noite? Será que tem alguém aqui que concorda? Glorifica o nome do Senhor. Completar a carreira, irmão, não para no meio do caminho. Fala para quem está perto de você: não para no meio do caminho, vai até o final. A largada são para todos, mas o pódio é para poucos. Largada todo mundo larga. Pregar bonito, muita gente prega. Conduzir um ministério legalzinho, eu quero ver até o final. Quero ver você não parar porque teve uma fofoca. Quero ver você não parar porque o pastor escolheu alguém e não escolheu você. Quero ver você suportar as aflições do ministério. Ser humilhado às vezes, perseguido, mas entender e dizer como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O pastor pode não guardar o depósito, o seu depósito. O irmão pode não guardar o seu depósito. Tudo que você tem feito, depósito de fé, de disponibilidade. Mas lá no céu, cada ato seu aqui está sendo registrado, está sendo guardado. A ele com certeza guarda o teu depósito até aquele dia. Vamos até o final, gente. Começou um ministério na sua igreja, não para no meio do ano, não. No início do ano, um monte de propósito, um monte de aliança. Senhor, eu vou fazer isso esse ano. Senhor, esse ano eu vou trabalhar. Esse ano eu vou servir. Esse ano eu vou ajudar os pastores. Esse ano eu vou para a célula. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No meio do ano já parou tudo. Por isso que Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, em meio aos anos a notifica.
Sabe qual é a minha oração? Levante a mão para você receber. Que essa conferência, todas as segundas-feiras aqui de janeiro, possa injetar em você um espírito de continuidade. Recebe no nome de Jesus, você não vai parar nada que vai começar esse ano. Pega no nome de Jesus, você vai dar sequência em tudo que começar. Mesmo se começar devagar, começar pequeno, você vai continuar, porque você vai completar a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira, diz o apóstolo Paulo, eu fui até o fim. Vou confessar para vocês, o maior drama da minha vida tem sido esse. Porque a gente olha assim, 24 anos vai completar a igreja, com mais 2 que eu ajudei meu sogro, 25 anos. Mas eu olho para cima e eu vejo que eu estou só na metade. Só na metade. Falo, meu Deus, ainda tem. Tudo isso que eu já vivi, eu ainda tenho que viver até o final. Até o final. Esse tem sido o meu maior drama. Porque eu sei que o que nós precisamos deixar para essa geração é um legado. É um legado, deixar para os nossos filhos, para a nossa casa. Tem gente tão preocupada em deixar a herança, se preocupe mesmo. Trabalha bastante para deixar uma herança boa para os filhos. Tranquilo, trabalha mesmo. Mas se preocupe muito mais em deixar um legado. Porque herança é aquilo que você deixa para os filhos. Legado é o que você deixa nos filhos. A herança, eles podem gastar tudo, acabar com tudo. Agora o legado está dentro deles, não tem como acabar. Vá até o fim. Você pode dizer para quem está perto de você, vá até o fim. Como eu tenho até meia-noite, como o pastor Leandro falou, eu tenho mais 10 tópicos aqui. Quem falou glória a Deus, aleluia, vai ficar comigo. Brincadeira. O apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Eu não sei você, irmão, mas eu quero terminar minha carreira crente. Alguém pode dizer assim, pastor, você não é crente não. Pastor, você está pregando para pastores, para líderes, e está falando que tem nada. Eu conheço um monte que está terminando a carreira e não é mais crente. Triste. Gente que está acabando a carreira muito mal. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério, gente. É muito sério. Ele está dizendo, eu completei a carreira e guardei a fé. Eu terminei crente. Eu cheguei até o final sem negar Jesus. Eu cheguei até o final sem me corromper. Eu cheguei até o final honrando o nome do Senhor. Eu quero terminar crente, gente. Tem muita gente terminando mal, sabe por quê? Porque está se agarrando a cargos, está se agarrando a posições, está se agarrando a estruturas. Alguém falou comigo esses dias, pastor, coisa tremenda, hein? Começou a igreja na garagem lá do pai do senhor, tinha ninguém, 6 pessoas, e esses anos todos, o senhor construiu algo tremendo, que maravilha. Primeiro, não foi eu que construí, a gente não constrói nada, a gente só coloca em prática o que está no coração de Deus. O senhor construiu tudo isso, como é que é, pastor? Quando tiver que passar isso aí, ele fala, como é que é? A coisa mais tranquila do mundo, porque eu sei que nada aqui é meu. Primeiro, que ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz isso aqui sozinho. E segundo, meu filho, que nada que está aqui é meu. Isso aqui é do Senhor. Tudo que eu fiz na minha vida foi para a glória de Deus. Se eu não preservei a minha mocidade, porque eu comecei a pregar com 23 anos de idade, eu não preservei a minha mocidade, eu entreguei tudo, eu vou me agarrar à estrutura? Tem gente que está terminando mal, porque está agarrado em estruturas, porque está agarrado a cargos, aí termina mal, não termina crente, porque termina triste.
pessoas? Não, meu filho. Quem está agarrado a Jesus Cristo, quem está pautando a sua vida em cumprir um propósito e não ser dono do propósito, ele vai até o final e ele termina crente para a glória do Senhor. A minha oração é que você termine crente, meu irmão. Pega aí que tem gente aqui que vai precisar. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para a gente aqui, pastor Leandro, que vai crescer demais. Bom, alguém pegou aí, alguém pegou. Eu estou pregando para a gente assim, aqui, que vai ter muita relevância na nossa cidade, no nosso país e até fora do país. Deus vai te dar muita coisa, mas não se agarre a nada, só se agarre a Ele. Só se agarre a Ele, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Ele é o único que vai valer a pena. Ele é o único que você vai poder chegar no final e dizer: valeu a pena, porque tudo que Ele me prometeu, Ele cumpriu e me deu ainda muito mais. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? O pessoal do teclado pode vir aqui, você pode se colocar de pé, se coloca de pé. Você sabe que a gente pede para se colocar de pé para os irmãos acharem que está acabando. Aleluia! Fala com muito respeito. Fala com muito respeito para quem está do teu lado aí. Diga para ele: termina crente. Agora olha para cá, olha para cá, olha para cá. Agora fala sem rir, sem brincar. Fala sério. Fala para ele: termina crente, por favor. Termina crente, pelo amor de Deus. Termina com a sua família de pé, pelo amor de Deus. Termina com o teu casamento de pé, pelo amor de Deus. Deus não pediu para você sacrificar teu casamento por causa da obra. Cuida da tua esposa, muito mais do que você cuida da igreja. Muito mais do que você cuida do teu ministério. Não construa o seu sucesso em cima dos escombros da sua família, porque isso pode te custar muito caro. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Não está de bobeira, está falando com alguém, está falando com todos nós. Combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. É tão gostoso quando você senta, pastor Leandro, com um pastor já de idade, que completou a carreira e guardou a fé, e você ainda vê a alegria no coração dele de falar de Jesus. Eu tive o privilégio de sentar, pastor Arley sabe, na última semana do pastor Fernando Salomé, mais de 50 anos de ministério. Sentei com ele na semana em que Jesus ia levá-lo. Tive esse privilégio, pastor Pedro. Sentei com muita reverência. Um homem conservador. Um homem que, se ele vier na nossa igreja hoje, ele me matava. Ele me matava. Se ele vier à igreja, porque tanto de luz, parede escura, ele me matava. Me pegou no meu pé na junta de credenciais de pastor, ele quase me exprimia na junta, mas no final da vida dele eu sentei aos pés dele. Eu tive o privilégio de ouvir aquele homem falar com tanta alegria do Evangelho. Um homem que terminou a carreira e não ficou azedo, não ficou amargo. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. 80 e poucos anos, né, pastor Arlos? 85, acho, mais ou menos isso. E o olho dele brilhava quando ele falava da igreja.
O olho dele brilhava, os olhos brilhavam quando ele falava de Jesus. E ele pegava um livro, pastor Wally, estava eu e o pastor Gilmar, falou: eu quero que vocês leiam esse livro aqui, ó. Esse livro aqui vai ajudar vocês. Ele fez um ato profético comigo, com o pastor Gilmar, falando: vocês são a geração que vai tocar a igreja. E eu quero que Deus use vocês muito mais do que usou a gente. Ele falou: Adriano, você é um menino bom. Eu conheço você desde o início da igreja. Eu lembro quando você chegou aqui, um menino vergonhoso, tímido, uma igrejinha pequena, um povo simples, humilde. Mas eu tenho certeza que o teu coração é do Senhor, Ele vai te usar muito. E uma das coisas que Ele disse para nós, Ele disse, traduzindo o que Ele disse foi: por favor, complete a carreira e guarda a fé de vocês. Terminem bem. Terminem crente. Eu tomei aquela palavra do pastor Fernando Sanogueira. No outro dia eu liguei, depois que ele foi para Jesus, para o Senhor, eu liguei para a filha dele e falei para a Débora, Débora, você me deu um presente. Você me deu um presente, você conseguiu deixar eu ir aí ver o seu pai. E eu não vou esquecer nunca mais o que eu vi, um homem, 85 anos, terminando a carreira, serviu a Deus a vida toda, missionário, porque ele veio de Cabo Verde, na África, ele veio para o Brasil como missionário, um dos primeiros nazarenos aqui no Brasil. E eu vi aquele homem terminar a carreira com os olhos ainda brilhando de amor pela obra do Senhor, pelo Senhor. E eu disse: Deus, eu quero terminar assim. Pastor Sanogueira nunca foi pastor de uma igreja com 1000 pessoas, mas ele terminou a carreira, completou a carreira e guardou a fé. O importante não é se você vai ser pastor, vai ser líder de milhares de pessoas. O importante é se você vai terminar bem. O importante vai ser se você vai cumprir o propósito de Deus. Alguns foram chamados para ser pastores de milhares. Outros foram chamados para ser pastores, líderes de 10 milhares. Mas tem gente aqui que Deus vai chamar para ser pastor de uma célula. Mas escuta, diante de Deus, o valor, o trabalho é o mesmo. Porque o que importa não é para quem você, não é o que você está fazendo, mas é para quem você está fazendo. Se alegre com o que Deus pôs na tua mão. Cumpra cabalmente o teu ministério. Faz a obra de um evangelista. Completa a tua carreira. Guarda a tua fé. Vai até o final, meu irmão. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Deus, me ajuda. Peça, diga para Deus: me ajuda. Eu estou só no início. Eu estou no meio. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Pede, irmão. Pede. Esse seminário não foi por acaso. Peça. Diga para Ele: Deus, me ajuda. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Me dá destino. Me dá direção. Eu quero sair aqui essa noite para viver o propósito do Senhor.
havia sido açoitado, adiantado de dias, cansado, e se não bastasse, ainda foi abandonado pelos amigos. Foi abandonado pelos amigos, e ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, tendo a minha partida está próxima. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Gente, tem uma coroa nos aguardando. Tem uma coroa nos aguardando. Vai valer a pena cada lágrima. Vai valer a pena cada sacrifício. Vai valer a pena tudo que você deixou, tudo que você abriu mão. Vai valer a pena, mas você tem que chegar até o final. Ele diz: tem uma coroa nos aguardando, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aí sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando mais o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Sabe o que eu aprendo, irmão? Muita gente vai nos abandonar, muita gente vai sair da nossa vida, vai sair do nosso caminho, mas Deus sempre vai colocar um Lucas do nosso lado. Alguém que vai com a gente até o final. Alguém que vai chorar com a gente. Alguém que não vai trair a gente. Alguém que vai amar a nossa esposa, os nossos filhos como ama a gente. Porque não adianta amar o pastor e não amar a família dele. Alguém que vai ser leal até o final. Alguém que vai compreender o peso de liderar, de ser um líder, de ser um pastor. Deus sempre vai preservar um Lucas do nosso lado. Você não vai ficar sozinho, não. Recebe essa palavra aí no nome de Jesus. Deus vai guardar, Deus vai colocar gente linda do teu lado. Deus vai colocar gente que vai orar por você. Deus vai colocar gente que vai segurar na tua mão e vai dizer: vamos, eu te ajudo. Vamos caminhar mais um pouquinho, não para não, não desiste não. Sofre, meu irmão, as aflições do ministério, mas sabendo que existe uma coroa para nós lá na frente. Em nome de Jesus, combati o bom combate, completei a carreira. Você pode erguer a mão, erga as mãos bem alto, diga assim: eu combati o bom combate, eu vou completar a carreira, e eu vou guardar a fé. Diga assim: eu vou terminar crente, eu vou terminar com a minha família de pé, porque o meu Deus vai na minha frente. Quem pode aplaudir o nome dele? Quem pode exaltar? Meu Deus! Agora, igreja! Adore o Senhor da igreja! Aleluia! Adore. Nós vamos
você vai pensar: qual combate que não está valendo a pena na tua vida e você vai parar de combater hoje? O Senhor está revelando a você agora, está dizendo: não vale a pena, para. Não vale a pena, para. Saia daqui hoje para parar de combater esse combate, porque não vale a pena. E o Senhor está colocando agora no teu coração, na tua mente, o combate que vale a pena, o bom combate que você precisa combater a partir de hoje. Saia daqui para combater o bom combate. Talvez saia daqui para pedir perdão. Talvez saia daqui para respeitar mais a tua mulher, a tua esposa. Respeitar mais o teu marido, honrar mais o teu marido. Saia daqui hoje para gastar mais tempo com seus filhos. Saia daqui hoje para uma mudança, meu irmão. Porque a igreja é um reflexo do que nós somos em casa. Somente isso, nada mais do que isso. Que esta noite, que esse seminário possa ser um divisor de águas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Queridos, ainda de pé, eu quero ser bem objetivo, justamente para você não perder a palavra que você ouviu. Posso for abençoado? Posso for abençoado nas 4 segundas-feiras? Pastor Adriano, obrigado, viu? Que bênção, poderoso. Como meu coração está acelerado. Como eu quero cumprir tudo que foi me entregue pela palavra. Foi tremendo. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo, pastor. Deus te abençoe os pastores. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a equipe de organização, pastor Robert, Lázaro. Pastor Robert fica lá atrás, colete lá, a equipe, né, cumprimentando, o vice-presidente da igreja, né? Poderia estar aqui, né, pregando, mas escolheu servir junto com a equipe, junto com a Lázaro. Não tem como falar o nome de todo mundo, mas muita gente envolvida, gente que veio aqui durante o dia, nas 4 segundas-feiras. Obrigado, irmãos. Obrigado mesmo, de verdade. Eu só tenho um recado. Pega essa carta, por favor, irmã. Aqui. Obrigado. Escola de Pastores, o Ministério Pastoral em termos práticos começa na próxima segunda, seminário de 1 ano, e nós queremos trabalhar durante 1 ano a vida prática do pastor. Sabemos que em Belo Horizonte, graças a Deus, nós temos inúmeros seminários teológicos que são de fato maravilhosos, mas a gente sente falta de um seminário que falasse da vida prática do pastor. Então, falar do casamento do pastor, falar da vida de oração do pastor, falar sobre os atributos do pastor. Então, você que interessa em se matricular, por favor, nos procure. E lá fora tem uma carta que nós escrevemos para você, pastor, que quer entender melhor qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ensinar ninguém. É o que a gente explica nessa carta. A gente quer compartilhar experiências, como o pastor Adriano disse aqui. Amém? Então, segunda-feira que vem começa, se eu não me engano, nós temos aí 8, 10 vagas apenas. Amém? E será maravilhoso toda segunda e toda quarta-feira deste ano. E vai ser maravilhoso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Queridos, nós vamos terminar adorando a Deus, glorificando a Deus com hino, né? Que a gente chama de hino aqui na nossa igreja. E que nós possamos sair daqui dessa conferência entendendo que Deus nos chamou para obras maiores, para viver coisas grandiosas. Obrigado, pastor de outra igreja, líderes de outras igrejas que confiaram no nosso trabalho e estiveram aqui. Que Deus abençoe vocês. Ano que vem tem mais. Em nome de Jesus.
canção. Alguns eu sei que tem que ir embora, não tem problema, mas após a bênção apostólica nós vamos terminar com essa canção, com as suas mãos levantadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre sua casa, seu ministério, sua célula, sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.